E aí pessoal, tudo bem? Eu resolvi criar esse vídeo aqui para ajudar muitos gestores de TI ou então diretores de escola a ingressarem no programa Apple School Manager. O Apple School Manager é o primeiro portal que você deve se cadastrar para poder implementar o seu projeto com dispositivos Apple. Bom, segundo o manual de implementação da Apple, nós temos aqui 5 passos para implementar o projeto de forma mais otimizada. Então, se você seguir esse passo a passo, você consegue implementar o projeto aí na sua escola. Mas é muito difícil encontrar material mais detalhado ou então principalmente em português, tá? Então eu resolvi criar esse vídeo aqui justamente para ajudar você nesse primeiro passo, que na minha opinião é a parte mais desafiadora do processo, tá? Por que é desafiadora? Porque você depende de uma ligação da Apple. Então a Apple ela tem que te ligar e aí você tem que confirmar todos os dados que você vai informar ali no processo de cadastro, que a gente vai passar juntos. Você tem que confirmar todos esses dados para que sua conta seja ativada. Por que essa parte é mais difícil? Porque a ligação geralmente é em inglês, tá? Então, com você, o ideal é que você já aí na sua preparação, coloque alguém, se você não tem conhecimento do inglês, não tem fluência no inglês, coloque aí algum professor de inglês para te apoiar nessa ligação, ou alguém que consiga te acompanhar no processo para que se comunique com esse técnico da Apple e ative sua conta com sucesso. Mas a receitinha do bolo que eu vou passar para você já vai te ajudar aí muito a se cadastrar e conseguir aí acesso ao seu portal. Além disso, eu vou te dar muitas outras dicas de como tornar o cadastro definitivo e contra aí falhas de perder senha, enfim, para que você não tenha problemas aí de perder sua conta futuramente. Então, eu vou te deixar aí mais algumas dicas. Então, esse vídeo, além de ser importante para quem vai se cadastrar, também é importante para quem, de repente, já tem a conta e aí precisa aí só de mais algumas dicas aí para deixar tudo funcionando como deve. Bom, então o segundo manual aqui da Apple, tá? Basicamente, para chegar nesse manual, a gente vem aqui nesse Saiba Mais, tá? Tocando aqui no Saiba Mais, ele abre uma abinha aqui, ó, com a apresentação do projeto, né? Da implementação de dispositivos Apple para a educação. Então você vai descendo aqui. Ele fala de iPads e Mac, porque esse painel ele foi desenvolvido para concentrar todos os dispositivos Apple que podem ser usados para a educação. Eu vou citar, além do iPad e do Mac, aqui a Apple TV, que pode ser colocada na sala para projeção, enfim. Outros dispositivos Apple também podem ser adicionados aí ao seu painel de gestão, tá? Então aqui a gente tem uma breve explicação do projeto e aqui tem o passo a passo. Quando você clica aqui no preparar, ele vai justamente abordar aí o painel do Apple School Manager, tá? Aqui está uma foto um pouco mais antiga, mas o painel foi recentemente atualizado, tem umas builds novas aí que eu vou acabar postando vídeos aqui pra gente acabar discutindo. Eu tenho interesse em criar uma comunidade de gestores de TI ou diretores, pessoas que têm interesse nessa gestão, para que eu consiga abordar e discutir com vocês quais são os pontos de maior dúvida. E aí eu, de repente, criar material de apoio para vocês. Vamos seguir aqui para o processo de cadastro. Então, aqui na tela de login do site, né? Então é school.apple.com, tá? Esse é o painel. Você tem aqui primeiro as informações de login para que você, se você já tiver conta, você faça o seu login. Mas se você precisa criar a sua conta, você vai clicar aqui no inscreva-se agora. Eu vou arrastar minha câmera aqui para o lado para a gente ter um campo de visão um pouco melhor. Aqui na parte de inscrição a gente vai preencher um formulário e esse formulário vai servir de insumo para que a Apple entre em contato com a sua instituição e confirme as informações e crie sua conta gratuitamente aí. Então ele dá um breve descritivo aqui: inscreva sua organização para comprar conteúdo, configurar a inscrição automática de dispositivos em sua solução de gerenciamento de dispositivos móveis MDM. Vou fazer um parênteses aqui. O MDM eu não vou abordar nesse vídeo, tá? Só vou comentar algumas coisas sobre ele, mas ele é a ferramenta que coloca tudo em prática, tá? Ele é aliado ao Apple School Manager, ou seja, é um portal adicional. Você consegue fazer a implementação dos seus dispositivos aí sem precisar tocar neles. Então imagina você aí que vai implementar um projeto com 10, 20, 100, 1000 dispositivos, tanto faz.
você consegue entregar todos esses dispositivos para os usuários, né, para os alunos, para os professores, para os coordenadores, enfim, para toda a equipe aí, sem precisar tocar nesse equipamento. Então imagina lá, instalando todos os aplicativos que você vai utilizar, colocando os equipamentos todos em conformidade com as políticas da sua escola, né? Para onde os alunos podem ir, para onde os professores podem ir, que sites eles podem acessar, que sites eles não podem, que configurações eles podem acessar. Então tudo isso você faz nesse outro tipo de painel chamado MDM. E aí o MDM ele tem várias marcas, né? Vamos falar assim, para simplificar, tá? Tem MDMs da Jamf, tem MDMs da Microsoft. Aliás, tem um MDM da Microsoft, tem um MDM Mozilla Manager, que nesse caso é o mais próximo que a gente tem aí de instituições de ensino. Quando você olha para dentro dele, você tem ali todo o escopo formado de professores, alunos, enfim, tudo isso já é montadinho dentro dele. Enfim, tem muitas outras ferramentas de MDM no mercado, está se difundindo cada vez mais esse tipo de ferramenta, mas basicamente a gente vai criar o nosso acesso aqui primeiro ao Apple School Manager, que é esse concentrador de dispositivos e conteúdo. E aí o que eu quero dizer com conteúdo? São conteúdos do tipo aplicativos, livros, coisas que estão disponíveis na App Store e que você pode distribuir de forma automatizada, aí sem colocar a mão no equipamento novamente, né? Sem precisar ir até cada equipamento para fazer aí o deploy desses aplicativos e das ferramentas que você precisa, ou o seu corpo de professores aí precisa para tocar as aulas com os dispositivos. Então, temos aqui a apresentação, a leve passada aí do MDM, essa figura aí que de fato gerencia os equipamentos da sua instituição de ensino. O Apple School Manager é esse concentrador que eu falei para vocês. Vamos falar assim que é um estoque, né? Ele estoca os dispositivos e o conteúdo que a gente vai utilizar com o MDM para implementar o projeto, tá? Bem por cima, tá? É mais ou menos essa a ideia, mas é para isso que a sua instituição de ensino precisa do Apple School Manager mais a sua solução de MDM, a que você escolheu. Bom, seguindo aqui para o nosso trabalho, a gente vai fazer o processo de cadastro do Apple School Manager. Então, o que a gente tem aqui primeiro é a sua organização, qual é o país, né? A gente vai selecionar aqui Brasil, se não for Brasil, selecione aí a sua região. Nome da organização, e aí eu vou pedir para você tomar bastante cuidado, coloque exatamente o nome da organização, né? O nome da sua instituição de ensino, tá? Eu vou colocar aqui um nome genérico, só para a gente ter de exemplo. Endereço, eu vou colocar Rua Teste 123. Não é isso que você vai colocar, e no seu caso você vai colocar o endereço oficial da sua escola, tá? Se você precisar de mais um campo de endereço, por exemplo, algum complemento de endereço, você pode utilizar a linha 2 aqui, tá? Cidade você vai preencher, vou colocar aqui, por exemplo, São Paulo. O estado também a gente tem que selecionar. Código postal, e aí você vai colocar o código postal do seu endereço. Essa parte é muito importante, você precisa preencher nesse campo um telefone que seja o mais disponível possível. O que eu quero dizer com isso? A Apple vai te ligar, vai ligar 1, 2 vezes, vai tentar te contactar o máximo de vezes possível. E o importante é que seja um telefone que pelo menos alguém possa atender. Mais um ponto que eu volto a frisar aqui, a ligação vai ser em inglês. Então, se possível, avise a pessoa que vai receber essa ligação, se for uma secretária, enfim. Você pode receber uma ligação internacional da Apple e que você precisa atender essa ligação de alguma maneira, de repente até com o apoio de alguma pessoa para te ajudar com relação ao idioma, tá? Então, ajeita o máximo possível o terreno para facilitar o recebimento dessa ligação. Bom, então preencha o telefone, tá? No caso aqui é obrigatório colocar o mais 55 se for do Brasil, ou então o código do país, o seu DDD mais o telefone aí pode ser o telefone fixo, se puder de repente um telefone de celular, tá? Que for mais fácil esse contato. Então colocando aí essas informações, eu vou voltar aqui e colocar um telefone fictício. E aí outro ponto muito importante, aqui você precisa colocar o site oficial da sua escola, tá? Sua escola precisa ter um domínio, precisa ter um site ativo, porque o pessoal da Apple também dá uma olhada no teu site para ver se realmente você é uma escola, tá?
Por quê? Existe aí o segmento educacional, que tem acesso a um pacote um pouco maior de ferramentas nesse sentido, e existe o pacote business, que é focado para empresas que têm alguns outros recursos ali. Então, por que o pessoal da Apple entra em contato? Justamente para entender se você é um tipo de público business ou então se é um tipo de público aí school, né, de escola. Então, coloque aqui o endereço do site da sua escola justamente para facilitar essa pesquisa da Apple. Tipo de organização. Aqui esse é um ponto às vezes que causa um pouco de dúvida. Por exemplo, Thiago, minha instituição ela é ensino médio, mas também ensino fundamental 2, ensino fundamental 1 e também infantil. Você coloca só o ensino médio que já resolve. Você precisa pelo menos se enquadrar em uma desses níveis aqui. Geralmente, nos casos que a gente utiliza aqui, é ensino médio. Mas se você for uma faculdade, aí, né, você pode colocar ensino superior aqui para definir o nicho aí de educação que você tem. Bom, então vou colocar ensino médio aqui. Vou selecionar aqui o fuso horário, né? São Paulo, ele já veio, ele já puxou isso. O meu idioma é português, mas nada me impede de trocar. Se de repente eu quiser me familiarizar de repente com o inglês, ou for para mim melhor o inglês, eu posso mudar. E aí eu vou preencher os meus detalhes. E aí é bem importante você entender a sua figura nesse momento, tá? Você é o gestor de TI que está preenchendo esses detalhes, então você vai colocar aqui que você é o gestor de TI, tá? Então você coloca aqui, ó, gestor ou IT Manager, por exemplo. O gestor de TI, por exemplo, tá? E aí você coloca aí seus detalhes e o seu e-mail, o seu contato de e-mail. Então eu já preenchi aqui os meus detalhes aqui. Contato de verificação. E aí, quem é essa pessoa? Tem até um botãozinho aqui, tem até um detalhezinho aqui, que é um i, tá? E eu vou explicar justamente o que é essa figura, quem é essa pessoa. É uma pessoa que pode vincular sua organização aos termos e condições do Apple School Manager. Por exemplo, seu CEO, seu CTO, diretor de compras, enfim. Alguém que possa se responsabilizar pelos termos aí do funcionamento do Apple School Manager. E quem geralmente a gente indica para fazer isso? Geralmente a gente pode colocar um assistente de direção, ou então, de repente, o próprio diretor da escola ou diretora da escola pode, de repente, ser esse contato de verificação, e é com essa pessoa que geralmente o técnico ou o responsável pela ligação da Apple vai entrar em contato, tá? Então, preencha aqui novamente os dados os mais fidedignos possíveis, tá? Coloca o nome certinho, sobrenome certinho, e-mail de contato certinho, tá? E aí já dá aqui a função, por exemplo, o diretor. Então, vamos lá. Então, vamos revisar tudo aqui que a gente preencheu nessa primeira etapa. Então, a gente definiu a localização, né? O país de localização da nossa escola, o nome da nossa escola, e aí, de novo, atenção com o nome, coloque o nome certinho, porque depois corrigir esse nome é complicado. É só através do Apple Care ligando para fazer a solicitação, e aí, novamente, tudo em inglês, e é um pouco trabalhoso, tá? Então, muita atenção aqui no preenchimento, tá? Então, você pode colocar o seu endereço. Se você precisar de mais espaço, você pode utilizar a linha 2. Ela não é obrigatória, tá? Por isso está escrito opcional. Você vai definir aí a sua cidade, o estado, o seu CEP. Importantíssimo, colocar um telefone de contato que seja o mais disponível possível. Colocar aqui o site da sua escola, porque a Apple vai entrar em contato e vai utilizar esses dados aqui para consultar se você de fato é uma escola. Você define o seu nível de ensino e aí você vai colocar aqui os seus dados, né, os seus detalhes. Você que está preenchendo, se você for o gestor de TI, você vai colocar aqui os seus dados de contato. Muita atenção também, porque você pode ser contactado. E aí o contato de verificação. De novo, vou reforçar aqui. Essa é a pessoa com que o técnico da Apple, o analista da Apple vai ligar e vai querer falar, tá? É essa pessoa que precisa confirmar todos os dados da escola. Quando a gente clica aqui em continuar, ele vai dar de novo aqui um overview, né, do que a gente preencheu, para a gente revisar os dados e ter certeza de que tudo que a gente está preenchendo aqui tá certinho. Quando a gente clica aqui em enviar, beleza, ele já dá um status para a gente aqui.
E aí aqui ele vai te dar a seguinte mensagem: notificaremos você quando sua inscrição for aprovada. A revisão de sua inscrição pode levar até 5 dias. O agente da AppleCare foi designado para atender a sua solicitação de inscrição e está pesquisando sua organização. Só para reforçar que tudo que você coloca de dado lá, a Apple vai dar uma olhada para saber se é fidedigno ou não, tá? E aí você pode, de repente, imprimir isso daqui como um comprovante de inscrição, né? Você pode salvar aí como PDF nos seus documentos aí. Aqui é um ponto muito importante que eu quero abordar com você. Quando a gente recebe essa ligação, é bom a gente estar preparado para responder as perguntas. Quais são essas perguntas? Ele vai confirmar o site, né? Vai perguntar: bom, você pode falar para mim qual é o seu site? E você vai falar: olha, meu site é www. Enfim, fala o seu site lá, o seu domínio. A pergunta mais importante que o agente da AppleCare pode fazer para você é: quem vai usar esses dispositivos? Quem são as pessoas que vão utilizar esse equipamento na sua escola? E aí você vai, obviamente, responder: os professores, os alunos, enfim, essas pessoas. Essa é a pergunta mais importante. E o restante é só, de fato, confirmação: endereço, país, esse tipo de pergunta mais tranquila de responder. De novo, a ligação em inglês. Utilize aí alguém de apoio se você não tem domínio. Se você tem domínio, você vai tirar isso de letra sem dúvida nenhuma. Bom, aqui o que eu quero trazer para vocês de detalhes. Quando a sua conta for aprovada, você vai receber um link no e-mail que você cadastrou ali de contato, né? Nos e-mails de contato você vai receber um link de ativação do teu usuário primário. E esse usuário primário, você precisa documentar tudo. Guarda aí nos seus arquivos usuário, senha, telefone de inscrição que você utilizou. E aí muita atenção com esse telefone. Utilize um telefone que vai ter uma vida longa na sua empresa, na sua escola. Por exemplo, um telefone corporativo, tá? Para receber os SMS de confirmação de login, porque os logins utilizam ali a verificação de 2 fatores, né? Então, quando você coloca e-mail, senha, você vai receber provavelmente o SMS para finalizar ali o login. Então, tente utilizar um telefone que tem o máximo de vida útil possível na sua instituição. Por quê? Porque eu já vi casos de pessoas que colocaram um telefone ali pré-pago e aí esse telefone acabou caindo no esquecimento, o pessoal não recarregou, a operadora foi lá e tirou o número da pessoa e a pessoa perdeu o acesso ao portal. E aí para recuperar é mais aquele problema de precisar ligar na AppleCare, passar por todo o processo de confirmação de dados de novo para que a pessoa te envie um novo acesso, tá? É complicado, mas não é impossível, tá? Então é só algumas dicas aí para que você consiga ter acesso sempre e estar sempre disponível aí o painel para que você implemente os dispositivos na sua escola. Bom, basicamente o processo de inscrição é esse, não tem muito segredo, os segredos eu já compartilhei aí com vocês. Eu espero aí que você consiga ter a sua conta, consiga ativar a sua conta. Eu vou deixar meus contatos aqui no rodapé, vou deixar o máximo possível de contato e também vou tentar montar um linkzinho para coletar o teu e-mail. O meu objetivo realmente é criar uma comunidade aí de gestores, de pessoas que estão interessadas no projeto Apple, para explorar com vocês quais seriam os objetivos de vocês, quais seriam as dúvidas de vocês com relação aos projetos, e aí eu construir de repente ferramentas para apoiá-los nos projetos de vocês. Bom, basicamente é isso. Desejo toda a sorte do mundo para vocês aí no projeto. Até mais. Tchau!